Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as obras do Paz. Existe aqui, né, já uma organizaçãozinha de quais são as obras principais. Acho que nessa lista aqui só tá faltando uma obra que eu falhei, esqueci de colocar, que são as pirâmides astecas, mas enfim, a gente vai ver, né, no vídeo. Nós temos, então, hoje, né, eu vou fazer os vídeos separados, em partes, que eu acho que fica mais fácil, mais interessante de vocês estudarem, mas vou tentar seguir uma ordem cronológica, tá? Então, a nossa primeira obra, que são as obras da Idade Antiga, né, a gente começa com as pirâmides do Egito. Temos 3 pirâmides, né, aqui mais à frente dá para perceber que tem as mastabas. Mastabas são estruturas que são das rainhas, né, que são chamadas também de pirâmides das rainhas, das esposas dos faraós. Quais os faraós? Quéops, Quefren e Miquerinos. Na ordem que está aqui, Miquerinos é essa que está mais para frente, né, primeirinha. Essa do meio, que parece ser a mais alta, que na verdade não é, ela faz referência a Quéops, a Kefren, e a última é de Quéops, que é a maior zona. Tá? Então tem essas referências dos nomes também. Elas são diferentes em proporções, elas foram feitas em épocas completamente diferentes, mas elas simbolizam uma única coisa, que é o poder do faraó. Tá? Então esse ponto é importante. Elas são feitas de pedra calcária e elas têm algumas galerias no interior. Aqui eu acho que dá até... Deixa eu ver se dá um vídeo. Ó, aqui tem um videozinho mostrando mais ou menos o complexo. Aqui a esfinge, né? Uma referência da esfinge. É cheio de museuzinho ao redor, né? Olha só como é a galeria do interior. Então é relativamente pequena, é meio claustrofóbico, então é um lugar bem fechado. Tá? Aí a do meio que parece mais alta, mas ela é um pouquinho menor, acho que ela tem uns 8 metros a menos. E a última, que é a de Miquerinos, que é a menorzinha, que tem uns 60 metros de altura. A maior zona de todas, ela tem 138, né? Então elas são muito monumentais, elas são muito chamativas. E além disso, fazem parte, né, das 7 maravilhas do mundo antigo. E dessa lista, somente elas, né, que existem. Olha como é organizado também, né? Interessante ver como a planta do local. Aqui são os referenciais retirados da matriz. Quantas vezes ela foi citada na obra do Paz. Como a gente está falando de uma arquitetura, o que é importante de vocês saberem? Contexto histórico, né? Então, assim, a questão da organização dos impérios. É importante vocês se lembrarem da referência, né, das pirâmides com a morte, a questão da religiosidade, da simbologia, da função dela, tá? Esses são pontos importantes. E é interessante fazer a assimilação com outros monumentos, que inclusive aqui na própria citação da matriz ela vai fazer essa alusão. Gente, 100% das vezes que caiu, né, caiu matemática, tá bom? Então é obviamente por conta do aspecto do formato de pirâmide. Bom, aí no objeto de avaliação, indivíduo, cultura e identidade, é importante destacar que as pessoas podem desempenhar o papel de artistas, tanto elas como suas criações têm repercussão na formação da identidade cultural de um grupo. O que pode ser trabalhado, né? A referência da cultura egípcia, que é algo que ainda, né, se mantém, como que isso reverberou, respingou na atualidade, e acho que é interessante também falar sobre a questão do poder turístico também desses locais, né? Até porque, dentro de estruturas eles já citam, né? As pirâmides astecas, o Teatro Nacional, são todos locais com caráter turístico também, tá? Então, as estruturas que aí é importante vocês fazerem a comparação sobre as pirâmides astecas, por exemplo, que não tem o ápice, que a função é diferente. E também, claro, o Teatro Nacional. Já o Teatro Nacional, ele se parece mais com as pirâmides astecas, né? Ele tem uma referência mais forte. A formatação. E então, essa parte do tronco de pirâmide pode ser cobrado com toda certeza em matemática. Energia, equilíbrio e movimento, eu vejo mais aspectos da física aqui, talvez, né? A ideia de energia, equilíbrio e movimento pode ser percebida artisticamente e trazem significativas contribuições para pensar sobre esses aspectos, principalmente sobre o equilíbrio. Acredito que podem citar a questão da construção, né, do processo de construir e por aí vai, né? Enfim, a gente está na minha cozinha.
Bom, ambiente. Diversas construções ainda possíveis de ser vistas demonstram a capacidade de adaptação do ser humano. A gente pode falar exatamente sobre como que é esse processo de construir monumentos, né? Então, assim, fazer uma comparação, por exemplo, com o Burj Khalifa, que é o maior prédio, né, do mundo, como que é o método de construção, quanto tempo se demora para fazer um tipo de construção como essa, e como que a gente mudou, né, estruturalmente essas construções. Aí embaixo a formação do mundo ocidental, vocês veem que está sempre girando em torno de construção de pensamento humano, né? Então, assim, tem uns aspectos da sociologia, da filosofia, né? De como que isso, né? A gente testemunhar esses acontecimentos históricos reverbera no nosso conhecimento, status, enfim, intelecto e por aí vai, né? Número grandeza, galera, matemática, por favor, né? Ó, uso de geometria em produções artísticas, falando sobre equilíbrio, ritmo, simetria, perspectiva, profundidade, tudo aplicado a essas peças. E o espaço, né, entre as questões relacionadas aos espaços, destacam-se algumas vinculadas à perspectiva, novamente, até por conta da projeção dessas peças, né, então podem falar aí sobre na verdade aqui está fazendo uma reflexão sobre o que é um monumento público e um monumento privado, fazer essas dicotomias dos espaços, né. Eu não sei se está, né, acho que não está citando especificamente sobre perspectiva. É importante vocês lembrarem que o Teatro Nacional, por exemplo, é um espaço público, tá? Então, assim, está na mão, né, nos cuidados, adoro essa palavra, né, do governo, que dá pra perceber que não tá cuidando muito bem, inclusive ele tá bem deteriorado. Mas, por exemplo, no caso de um espaço como as pirâmides do Egito, a gente já tem uma reflexão, por exemplo, de companhias do governo, né? Tem uma relação do governo, tem relação da Unesco, tá, gente? Então a ONU, ela também cuida daquele espaço, ela também se responsabiliza. E existe um descuido também daquela cidade. Para vocês terem uma curiosidade, né? Uma curiosidade, uma informaçãozinha. Uma vez eu tava vendo, enfim, uma moça que tava viajando pro Egito e ela encontrou ossadas humanas no deserto. Tipo, não é tão simples assim, né? Você simplesmente chutar um pedaço de fêmur humano. E ela ficou meio chocada com isso, com o descuido, né? A minha irmã, que também teve a oportunidade de viajar pro Egito, ela acaba tendo, né, essa reflexão do descuido do espaço. E assim, é um complexo que paga para entrar e teoricamente esse dinheiro é para manutenção, mas eles têm uma certa dificuldade com isso, né? Não é um país, tem, claro, os conflitos políticos pessoais, mas acabam contribuindo para atrapalhar, né, aquele espaço. Então finalizamos agora as pirâmides do Egito e o próximo vídeo vai ser sobre as pirâmides astecas.